Andar na vontade de Deus envolve renúncia, maturidade e principalmente temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você sabe o que deve fazer para reconhecer a vontade de Deus em sua vida? Nem sempre as coisas são tão claras, não é mesmo? Algumas vezes nós demoramos muito para perceber qual é a direção e a vontade de Deus para a nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi gente, meu nome é Thalita, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? A primeira maneira é orar para reconhecer a voz, a direção e a vontade de Deus para a nossa vida. Em Colossenses 1, 9 e 10 está escrito: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Segundo esse versículo, um cristão só pode viver de modo digno se ele vive segundo a vontade de Deus. Muitos cristãos vivem uma vida miserável ou porque não conhecem a vontade de Deus ou porque, se conhecem, não obedecem a Deus. Nossa dificuldade, muitas vezes, em perceber a vontade de Deus é porque ela vem disfarçada em problemas. Eu vou dar um exemplo. Talvez você esteja orando para Deus abençoar o seu ministério. E na igreja onde você está, ou talvez você esteja orando para Deus abençoar a sua vida profissional. E no lugar onde você está, as pessoas não reconhecem o seu valor. As pessoas não estão com o coração aberto para dar a você uma nova oportunidade. Ou porque as pessoas não acreditam em você. Então, pode acontecer que uma pessoa comece a te perseguir nesse ambiente, ou na igreja, ou no seu local de trabalho, e você pode pensar: meu Deus, eu estou orando e as coisas estão piorando. É porque você ainda não percebeu que essa perseguição talvez seja Deus te dirigindo a um novo ambiente, a um novo lugar. E porque você orou e a resposta não se manifestou da forma que você esperava, você acha que isso não é uma resposta, mas sim é uma resposta de oração. Um bom exemplo disso é José. A perseguição dos irmãos de José é que levou ele ao centro do local da promessa de Deus para a vida dele. Durante o processo onde nós estamos descobrindo a vontade de Deus, Deus nos revelará apenas o necessário. Algumas coisas podem parecer disfuncionais e fora do nosso controle, mas elas continuam rigorosamente debaixo do controle da vontade de Deus. Deus não será pego de surpresa em nenhum desses momentos, com nenhuma coisa que esteja acontecendo ao seu redor. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo. E essas coisas estão acontecendo para que Deus te coloque no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa, para que a vontade dele se desenvolva. É como uma estrada. Quando você começa a andar por uma estrada, você não vê a estrada toda. À medida que você vai caminhando na estrada, você vai vendo uma nova parte da história, uma nova etapa, você vai descobrindo um novo caminho. A segunda forma que nós temos de andar segundo a vontade de Deus é cooperar com Deus. Em Gênesis 26, 1 e 2 está escrito: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaque, ele poderia ter descido ao Egito como seu pai fez em algum momento da história. A Bíblia diz que havia fome naquela terra e o Senhor apareceu a Isaque dando-lhe uma ordem: não desça ao Egito, procure estabelecer-se aonde eu lhe indicar. Pela obediência, Isaque permaneceu naquela terra e iniciou seus
plantios. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 26:12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Se nós cooperarmos com Deus, a sua bênção e a sua vontade se manifestará. A Bíblia diz que porque o Senhor o abençoou, não foi a habilidade, não foi a inteligência, não foi a força, foi a obediência de Isaac, a direção de Deus que o fez colher no mesmo ano 100 por um. Deus pode nos fazer colher 100 por um, mas a bênção está diretamente ligada à nossa obediência à direção e ao propósito de Deus. Um exemplo mal sucedido na Bíblia é os israelitas. Muitos estudiosos dizem que os israelitas levariam 7 dias na travessia do deserto até a terra prometida. Outras pessoas vão dizer que levariam 20 dias e outras dizem ainda que levaria 30 dias. Vamos supor que levaria 40 dias. Vamos colocar um prazo máximo. Porque eles vagaram 40 anos. Porque eles não responderam a Deus com obediência e submissão. Siga o plano de Deus, a vontade de Deus. Coopere com Deus. Coopere com a direção de Deus. Você pode colher 100 por um. A terceira coisa que pode nos fazer caminhar segundo a vontade de Deus é confiar que Ele tudo fará. A Bíblia não diz que Ele fará uma parte, a Bíblia diz que Ele fará tudo. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A palavra fazer, que no grego é a palavra asa, que significa fazer em seu sentido mais amplo. Essa palavra no grego significa avançar, executar e ter a responsabilidade e o compromisso de fazer. Por isso Paulo disse em Filipenses 1:6: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Deus não vai fazer apenas uma parte, Ele não vai fazer as coisas pela metade. Se você fizer a sua parte, se você cooperar com Deus, se você deixar Ele te guiar, Ele fará a obra por completo. Talvez você olhe para a sua vida e pense: mas eu tenho um calcanhar de Aquiles, eu já tentei de tudo e não deu certo. Você já tentou obedecer? A Bíblia diz em Tiago 4:7: submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não há uma outra forma de você vencer essa área da sua vida, onde você já tentou de tudo, se não for com submissão a Deus. Tem coisas que somente Deus pode fazer. É Deus quem convence o homem. Em Salmos, no capítulo 121, versículos 1 e 2, está escrito: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro virá do alto. A quarta forma de nós andarmos segundo a vontade de Deus é seguindo a paz de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo disse que a paz que Cristo dá dirija o coração de vocês, seja o árbitro do vosso coração, ou seja o termômetro que mede se você pode ou não continuar seguindo naquela direção. Quando nós não nos submetemos a Deus nas suas direções e não prestamos atenção nessa paz que deve guiar as nossas decisões, o final é falta de paz, dor e vergonha. Se você não quiser passar por isso, submeta-se a Deus. Siga a paz que Cristo dá. Se você não tem paz para permanecer nesse ambiente, nesse relacionamento, nesse lugar, ponha um ponto final nisso. Eu já vivi os dois extremos. Eu já vivi a paz por fazer a vontade de Deus, mesmo quando aos meus olhos aquilo era um grande absurdo. E também já vivi a falta de paz por seguir a minha vontade, que terminou em fracasso, em dor, em frustração e em vergonha. Nesse momento da minha vida, Deus tem me dado algumas direções específicas. E quando eu olho para isso, eu penso: meu Deus, isso aos meus olhos é impossível de acontecer. E eu não vejo como, eu não vejo de que forma essas coisas vão acontecer. Mas se Deus disse que vai acontecer, então vai acontecer. E o termômetro que mede o meu coração dessas direções que Deus tem me dado é que eu tenho encontrado paz.
não são coisas fáceis de serem feitas, não são coisas fáceis muitas vezes de serem abandonadas ou caminhos a se seguir, mas são coisas que têm trago paz ao meu coração. E talvez você se pergunte por que Deus tem me pedido para fazer coisas tão difíceis. Eu tenho paz, mas isso é tão difícil. Porque você precisa aprender a caminhar de fé em fé, de glória em glória, avançando, caminhando, prosperando e se permitindo confiar em Deus a cada passo. Uma das coisas mais importantes que eu precisei aprender enquanto caminho com Deus é que eu preciso aprender a andar passo a passo com Deus. Às vezes a gente vê uma receita na internet e lá diz assim, passo a passo, que é para você não errar. E se Deus ainda não te deu a direção completa, e se as coisas não estão tão claras para você ainda, espere até que Ele te dê a direção completa. E aí sim, a bênção de Deus será completa. Porque a bênção de Deus enriquece e com ela o Senhor não acrescenta dores. Vale a pena esperar em Deus. E a última maneira de alcançarmos a vontade de Deus é permitirmos a preparação de Deus. Nós sabemos que estamos preparados para viver a vontade de Deus quando o nosso coração está inclinado a fazer a vontade de Deus. Como eu disse, você será provado por Deus. Quando nós fazemos um teste na escola, você vai para a aula e aí você estuda por um tempo, você faz uma prova ou você presta um concurso, aquela prova vai dizer se você está preparado ou não para receber aquilo que você deseja. Mas tem pessoas que acham que podem ir para um concurso sem estudar, sem fazer nada, eu vou e Deus vai me mostrar lá na hora. Não funciona assim. Você precisa estar preparado para passar pelos testes que a vida te impõe. Caso você não esteja preparado, você não passará no teste. E é durante a preparação que nós vamos conhecer melhor a Deus, que vamos entender que muitas vezes Deus não vai nos dizer o que fazer, mas Ele vai nos mostrar claramente o que fazer. Preste atenção nos sinais. Deus está te dando esse tempo de preparação para que você aprenda a prestar atenção nos sinais que Ele está te dando. A vida dá os seus sinais. Tem um pastor que eu conheço, que eu gosto muito, eu sigo ele nas redes sociais. O nome dele é Alexandre Freitas, ele é da igreja Nova Unção. E ele, uma vez em uma de suas ministrações, disse que sempre que alguém procura por um aconselhamento, ele diz, eu vou te encontrar, mas eu quero que você vá pensando aí. A vida dá os seus sinais. Vamos analisar a seguinte situação. Muitas vezes você está num relacionamento, seja com um amigo, seja num namoro, e você pode dizer, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Jesus disse que você conhece uma árvore pelos seus frutos. Uma pessoa injusta que fala mal dos outros, que mente, se ela realmente está tendo essas atitudes, esses são os sinais que Deus pode te mostrar claramente que esse não é o melhor caminho para você. Ou talvez, como eu disse no tópico anterior, talvez você simplesmente não tenha paz de manter esse relacionamento. Talvez a pessoa é boa, mas você não tem mais paz para manter esse relacionamento. Preste atenção nos sinais de Deus para sua vida. Em Provérbios 14:12 está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios 14:12. Às vezes nós queremos seguir um caminho e aos nossos olhos aquele caminho é bom, mas no final é um caminho de morte. E nós precisamos ter cuidado com isso. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Nesses dois textos, nós podemos perceber que Deus está dizendo assim: olha, eu te dou a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe a vida. Como nosso Pai, Ele vai nos orientar a escolher a vida. Tem pessoas que dizem: não, eu fiz a minha escolha e agora Deus vai abençoar. Não é bem assim. Deus vai nos guiar a escolha que Ele sabe que é melhor para nós. Como eu disse, Deus muitas vezes não vai dizer claramente, mas Ele vai mostrar claramente.
diferente. Durante o processo onde você está aprendendo as coisas, você está conhecendo as pessoas, Deus vai mostrar o comportamento delas para você. Deus vai mostrar se elas estão preparadas para viver um relacionamento saudável com você. E cabe a você escolher. Escolhe, pois, a vida. Tem pessoas que percebem claramente que aquele relacionamento não é bom porque o outro é trapaceiro, porque o outro é mentiroso, porque o outro está sempre querendo levar vantagem, porque o outro não tem o princípio da honra para oferecer. E mesmo assim a pessoa segue aquele caminho. Mas Deus te diz hoje, escolhe, pois, a vida. Talvez você pode se perguntar, você acredita no livre-arbítrio? Sim, eu acredito no livre-arbítrio, mas eu não acredito que o livre-arbítrio em Deus seja uma licença para eu viver e escolher tudo que eu acho que é conveniente. Uma pessoa verdadeiramente transformada, que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, ela vai entender que o livre-arbítrio é para fazer a vontade de Deus, porque isso vai ser o melhor para ela. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio das dores que sofreu. E a Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós quando nós obedecemos a Deus. Talvez você está vivendo um tempo na sua vida onde você tem colhido coisas ruins, coisas dolorosas, mas o recomeço, a palavra recomeçar, significa receber uma nova oportunidade para desta vez fazer do jeito certo. Todas as manhãs, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todas as manhãs Deus te dá uma nova oportunidade para você fazer as coisas segundo a vontade dEle. Escolhe, pois, a vida, assim diz o Senhor. E para encerrar, eu quero deixar com vocês um versículo que Deus tem ministrado de uma forma muito poderosa no meu coração, que está em Isaías 48:14, que diz assim: o homem que eu, o Senhor, amo, fará o que eu quero. Se você é amado de Deus, você vai fazer o que Ele quer. Eu assisti um testemunho da Rosângela Neri sobre a sua vida sentimental e esse testemunho me impactou muito, porque ela disse que quando conheceu seu esposo, ele não queria casar com ela de jeito nenhum. E durante o processo da sua caminhada, que aconteceram várias coisas, o testemunho dela é muito extraordinário. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira assistir. E durante o testemunho ela conta que o marido dela casou com ela por pura obediência a Deus. E esse testemunho me impactou muito, e quando eu estava orando e pedindo para Deus falar comigo no meu coração sobre a minha vida sentimental, Deus ministrou esse versículo no meu coração: o homem que eu, Senhor, amo, fará o que eu quero. Nós precisamos entender que quando nós caminhamos com Deus, nós nos submetemos a Deus, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que também se submetem a Ele, também caminham com Ele, também desejam fazer a sua vontade, porque, como Paulo disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muitas pessoas são notificadas e esse é um padrão do YouTube para recomendação dos vídeos. Essa é a forma deles saber que as pessoas estão gostando do vídeo e que pode ser recomendada para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu coração. E eu te vejo no próximo vídeo.